Hoje iremos analisar e reconhecer os tipos de sujeito. Quando você se depara com uma frase, você deve inicialmente achar o sujeito e depois analisar o verbo. Se você consegue fazer essas duas coisas, vai facilitar a sua aprendizagem. A primeira coisa que você deve fazer é ver se esta frase se encaixa em um destes 7 casos. Se a frase se encaixar em um destes 7 casos, nós não teremos sujeito. O sujeito será inexistente. Teremos o que chamamos de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. A primeira coisa que você deve fazer é memorizar estes casos. Isso irá facilitar seu domínio neste conteúdo. Toda vez que você se deparar com um verbo que indica um fenômeno meteorológico, não há sujeito a esse verbo. Não tem como colocarmos alguém nevando ou chovendo. Verbos que indicam fenômenos da natureza não têm sujeito. O sujeito é inexistente. INEX é a abreviação de inexistente. Toda vez que o sujeito é do tipo inexistente, isto é, toda vez que a frase não tem sujeito, o verbo é chamado de impessoal. Ou seja, o verbo não tem pessoa. Não tem sujeito que haja sobre esse verbo. E a forma que a língua portuguesa encontrou para marcar esses verbos foi mantê-los na terceira pessoa do singular. Neve, chove estão na terceira pessoa do singular. Sempre neva por aqui, chove muito lá fora. Mas é possível ele apresentar sujeito eventualmente e, consequentemente, ele pode ir para o plural. Quando eu uso para sujeito dele um fenômeno, por exemplo, quando eu pego o verbo chover e ponho a chuva como sujeito, pego o verbo nevar e ponho a neve. Ou então, quando eu uso o verbo em um sentido figurado, ou seja, não no seu sentido real. Vamos verificar a partir de um exemplo. Nevavam flocos de neve enquanto choviam pancadas sobre eles. Eu coloquei como sujeito que pode nevar, a neve, representada pela expressão flocos de neve. Como flocos está no plural, o verbo faz a concordância. Já na segunda oração, o verbo está sendo usado no sentido figurado. É impossível chover pancadas. Eles estão andando e de repente uma nuvem negra paira sobre eles e um monte de mãos fechadas cai descendo porretes. Isso não existe na realidade. Nesse caso, como está no sentido figurado o sujeito pancadas, o verbo chover fica no plural para concordar. O verbo haver tem vários sentidos, porém, quando o verbo haver significa existir, ele não tem sujeito, ele é impessoal. Tudo que vier com o verbo haver, quando ele significar existir, é objeto direto. Portanto, tome muito cuidado, isso é muito importante guardar com você. Sempre houve alguns problemas entre nós. Se eu pego aqui e uso um sinônimo, eles vão para o plural. Por quê? Porque eles terão sujeito. Observem. Sempre ocorreram alguns problemas entre nós. Sempre aconteceram alguns problemas entre nós. Veja que eu usei 2 sinônimos e eles foram para o plural, porque eles têm sujeito. Porém, quando eu falo sempre houve alguns problemas entre nós, não há sujeito. Por quê? Porque o verbo aqui está no sentido de existir. Verbo haver, com qualquer sentido, pode ter sujeito,
mas no sentido de existir, jamais. Entenderam? Jamais o verbo haver, no sentido de existir, nunca vai ter sujeito, e aquilo que vem com ele é o seu objeto direto. Quando houver dois verbos com um significado só, eu chamo isso de locução verbal. Quando há locução verbal, o segundo verbo manda e o primeiro obedece. Então, essa locução verbal aqui é o quê? Impessoal, porque ela está no sentido de existir. Então, o sujeito é inexistente e fica na terceira pessoa do singular. Toda vez que você tem o verbo existir, ele vai ter sujeito, porque ele não é o verbo haver. O verbo existir é um verbo pessoal. Nesta frase, quem é que vai ser o sujeito do verbo existir? Aquilo que existe. O que é aquilo que existe? Pessoas. A resposta é o nosso sujeito. Os verbos fazer, estar e ser, quando indicam fenômenos da natureza, não têm sujeitos. Verbos impessoais, portanto, tem que ficar na terceira pessoa do singular. Observem. Acredito que ninguém fale ou use errado esses verbos. Já o verbo haver, fazer e ir, quando estiver no sentido de tempo decorrido, encontramos pessoas que cometem alguns erros. Principalmente esta segunda oração. Toda vez que estes verbos indicarem tempo decorrido, quer dizer passado, eles têm sujeitos inexistente e tem que ficar na terceira pessoa do singular. Lembre-se, na locução verbal, o segundo verbo manda e o primeiro obedece, ficando no singular. O verbo passar também, quando indica tempo decorrido e ele está com a preposição de, deixamos no singular, porque o sujeito dele é inexistente. Ele é um verbo impessoal. Ele pode ter plural se você tirar a preposição. Na hora que você tirar a preposição de, olha o que passa a ser o sujeito. É claro que assim irá para o plural, dependendo do sujeito. O mesmo acontece com os verbos chegar e bastar, acompanhado da preposição de, em orações imperativas. O verbo ser não terá sujeito quando indicar datas, horários e distâncias. Observem, sempre sujeito inexistente. Toda vez que o verbo for impessoal, ele fica no singular. Mas o verbo ser é uma exceção, com datas, horários e distâncias. Por quê? Porque ele concorda com a data, com o horário e com a distância. O verbo ser é uma exceção, perceberam? Ele continua não tendo sujeito, mas ele faz a concordância com datas, horários e distância. Na língua portuguesa, temos algo que chamamos idiomatismo. O que é idiomatismo? São coisas que só existem na língua portuguesa. A mesóclise, por exemplo, só existe na língua portuguesa. Lembram da mesóclise, o pronome no meio do verbo? Idiomatismo é aquilo próprio de uma língua. A mesóclise só existe no idioma português. Outro idiomatismo é esse do verbo ser, a concordância do verbo ser com um predicativo, apesar de impessoal, isto é, apesar de o sujeito dele ser inexistente, ele concorda com o seu predicativo.
Por isso, falamos: ainda é 1h, são 3h30, hoje é dia 7 de setembro, hoje são 7 de setembro, daqui até lá são 9 quilômetros. Não tem sujeito, mas o verbo está concordando com o número, a data e a distância. Ou seja, se a data, o horário e a distância estão no singular, o verbo fica no singular. Se estão no plural, o verbo fica no plural. Agora que você entendeu o sujeito inexistente, vamos compreender sobre a partícula ser, o pronome apassivador. Se o verbo da frase não se encaixou em nada do que eu expliquei até agora, e você percebe que existe a partícula ser, toda vez que temos uma partícula ser, devemos usar a regra do ser. Eu sei que na frase tem o sujeito e que também tem a partícula ser. O que devo fazer? Eu olho para o verbo e percebo a partícula ser. Verbo mais partícula ser mais substantivo. Eu tenho um sujeito simples. Verbo mais partícula ser e mais de um substantivo, mais de um núcleo, sujeito composto. Verbo mais partícula ser e uma oração inteira, sujeito oracional, se for a oração inteira. E esse ser eu vou chamar de PA. PA significa pronome apassivador. Vende-se esta casa. Vender, verbo ser. Pronome apassivador é a nossa partícula apassivadora. Esta, pronome demonstrativo. Casa, sujeito simples, porque só tem um núcleo. O sujeito, casa, sofre ação. A casa vende ou é vendida? Ela é vendida. O verbo vender está no singular para concordar com o sujeito casa. Vendem-se estas casas. Vender, verbo ser. Na nossa PA, partícula passivadora. Estas, pronome demonstrativo. Casas, sujeito simples, porque é apenas um núcleo. Toda vez que eu tenho um pronome apassivador, o verbo concorda com o sujeito. Aqui, o verbo ficou no plural, porque o nosso sujeito, casas, está no plural. Toda vez que o se é um PA, ou seja, um pronome apassivador, ou fica tudo no singular, ou fica tudo no plural, porque é aquilo que vem depois do sujeito. Vendem-se esta casa e aquele apartamento. Sujeito composto. Por quê? Porque tem dois núcleos. Casa, apartamento. Se o sujeito é composto, o verbo fica sempre no plural. Sabe-se que não irão à festa. Aqui temos o verbo saber. O verbo saber não é nenhum dos verbos com sujeito inexistente. E você percebe que ele tem depois a partícula ser. Pela regra, devemos buscar o substantivo. Porém, aqui temos uma oração inteira. Por que uma oração inteira? Devido ao outro verbo, o verbo ir. Quando você tem o verbo mais partícula ser e uma oração inteira, você tem um sujeito oracional. Por que oracional? Porque não é uma palavra, é uma oração inteira. E a partícula ser vai ser a nossa PA, a nossa partícula apassivadora. E o verbo, neste caso,
ao concordar com o sujeito oracional, só pode ficar na terceira pessoa do singular. Quando falo sabe-se quem não irá à festa, estou dizendo sabe-se isto. Ao concordar com isto, este verbo só pode ficar no singular. Neste momento, você deve prestar atenção nestas frases. Necessita-se de ajudantes. Nunca se tratava de grandes problemas. Veja que temos um verbo e temos um ser, certo? Temos até um substantivo, mas ele está com uma preposição. Aqui, olho a frase inteira e não há um único substantivo. Vive-se bem aqui. Só substantivo pode ser sujeito. E o sujeito nunca pode ter preposição. Entenderam? Só o substantivo. Ele não pode vir com preposição. Se ele vier com preposição, não pode ser sujeito. Se o meu substantivo tem preposição ou nem há substantivo, então é óbvio que esse ser não pode ser mais PA, ou seja, uma partícula apassivadora, um pronome apassivador. Ele vai ganhar o nome de IIS, ou seja, índice de indeterminação do sujeito. Lembre-se, verbo mais ser mais preposição e substantivo ou sem substantivo será índice de indeterminação do sujeito. Esse ser está nos dizendo que não podemos falar quem é o sujeito da frase. O sujeito é do tipo indeterminado. Toda vez que o sujeito é indeterminado, o verbo só pode ficar na terceira pessoa do singular. Vamos analisar algumas frases. Evitou-se, dessa maneira, aquela injustiça. Aqui nós temos dois substantivos, maneira e injustiça. Antes de maneira, temos a preposição dessa. Logo, maneira não pode ser o nosso sujeito. Injustiça não tem antes preposição, porque aquela é um pronome. Se o verbo evitar é o verbo, será sujeito do verbo evitar aquilo ou aquele que evita. O que evitamos? Injustiça. Sujeito simples. O ser aqui é a nossa PA, partícula apassivadora. Realizaram-se todas as investigações possíveis. Investigações é o nosso sujeito simples. Veja que antes dele não há preposição. As é um artigo. Realizar é o nosso verbo. E temos aqui a partícula ser. Se o verbo é realizar, será sujeito do verbo realizar aquilo ou aquele que realiza. O que realiza? Investigações. Então, aqui nós temos um sujeito simples e o ser é uma partícula apassivadora. Quando ser é uma PA, o verbo concorda com o sujeito. Se ele está no plural, o verbo fica no plural. Se ele está no singular, o verbo fica no singular. Trata-se de casos inéditos. O verbo aqui trata, partícula ser, ok? O nosso substantivo é casos. Porém, antes de casos, temos uma preposição. E substantivo com preposição pode ser sujeito? Não.
Então, esse C não pode ser PA, ele vai ser um IIS. Índice de indeterminação do sujeito. Então, aqui nós temos um sujeito indeterminado. Necessita-se de professores com prática. Temos aqui o verbo, a partícula ser. Professores é o nosso substantivo. Prática também. Porém, tanto antes de prática quanto antes de professores, temos preposição. Logo, eles não podem ser o sujeito da oração. O CE será o quê? Um IIS. Temos aqui um sujeito indeterminado. Admite-se professores com prática. Observem aqui, professores, ele não tem antes uma preposição. Então, ele será o nosso sujeito simples. E a partícula C é nossa partícula apassivadora. Você tem que saber fazer isso para reconhecer quando é PA ou IIS. Quando é uma PA, o sujeito pode ser simples, composto ou oracional. Quando for um IIS, o sujeito será sempre indeterminado. Vamos ver alguns casos de verbos pessoais. Verbos pessoais é aquele que é notável na frase. O verbo bastar é um dos 7 que expliquei até agora? Não. Porém, esta frase tem sujeito e precisamos encontrá-lo, certo? Se o verbo é o verbo bastar, será sujeito do verbo bastar aquilo ou aquele que basta. Qual é aquilo que basta? R$100. O nosso sujeito simples. Encontramos o sujeito. E por que ele é simples? Porque só tem um núcleo. Se o verbo é o verbo faltar, será sujeito do verbo faltar aquilo ou aquele que falta. Qual é aquilo que falta? 10 dias. Nosso sujeito. Por que devemos encontrar o sujeito? Para fazermos a concordância correta. Sujeito simples. Você pode chamar o sujeito de simples, um núcleo, composto, mais de um núcleo, oracional ou pleonástico. Vamos verificar isso a partir de exemplos. Se eu falasse, vieram hoje aquelas 2 alunas. Se o verbo é o verbo vieram, será sujeito do verbo vieram, aquilo ou aquele que vieram. Qual é aquilo que vieram? Aquelas 2 alunas. 2 alunas é o nosso sujeito simples. Se o verbo é o verbo vieram, será sujeito do verbo vieram aquilo ou aquele que vieram. Qual é o aquele que vieram? A moça e o rapaz. Nosso sujeito composto. Composto porque tem 2 núcleos, moça, rapaz. Aqui temos o verbo convém. É um dos 7 casos que expliquei no início? Não. Tem partícula se? Não. Se o verbo é o verbo convém, será sujeito do verbo convém aquilo que convém. Qual é o aquilo que convém? Vem uma palavra ou vem uma oração inteira quando você vai responder? Vem a oração inteira. Terminarmos o exercício. E se vem uma oração inteira, o sujeito nem é simples, nem é composto. Será um sujeito oracional. Se ele é oracional, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Por isso, essa frase está certíssima, porque o verbo convém está com acento agudo. Acento agudo, o verbo está no singular. Se fosse no circunflexo, com acento circunflexo, o verbo estaria no
plural. Mas ele está correto, está na terceira pessoa do singular, porque tem acento agudo. Aquilo que convém é isto, que está aqui. Terminarmos o exercício. Quando o sujeito é oracional, lembre-se, o verbo da primeira oração fica na terceira pessoa do singular. Se o verbo é o verbo estudar, o sujeito do verbo estudar é aquele ou aquilo que estuda. Qual é aquele que estuda? No caso aqui, que nunca estuda? A colega. Minha colega é o núcleo. Só sujeito simples. Aquela está repetindo minha colega, certo? A palavra que representa a repetição ganha o nome de pleonasmo. Quando eu repito o sujeito, eu tenho um sujeito pleonástico. Resumindo, quando meu sujeito está escrito, eu consigo perceber, ver na frase. Ele pode ser de 4 categorias: simples, um núcleo, composto, mais de um núcleo, oracional e pleonástico. E quando ele não está escrito, só 2, oculto e indeterminado. Para fazermos a diferença, veja, no oculto eu consigo dizer quem pratica a ação, se foi uma pessoa ou mais de uma pessoa. No indeterminado, eu não consigo. Por exemplo, comprei um livro. Quantas pessoas compraram? Uma. Sujeito oculto. Compramos um livro. Quantas pessoas compraram? Mais de uma. Sujeito oculto. Comprar um livro. Pode ter sido uma pessoa que comprou, sim ou não? Sim. Ou pode ter sido mais de uma pessoa. Não tem como eu determinar se foi uma, quem foi, se foi 2. Sujeito indeterminado. Quando eu falo comprei um livro, quem comprou? Eu. Quando eu falo compramos um livro, quem comprou? Nós. Quando eu falo comprar um livro, não tem como eu saber. Sujeito indeterminado. Pause o vídeo e tente descobrir os tipos de sujeito destas frases. Vamos verificar se você conseguiu? Se você não conseguiu, volte o vídeo e assista a aula novamente.